Amém. Quantos tiveram dificuldades para chegar aqui? Levanta aí a mão. Nossa, hoje foi muito difícil. Olha, quase que eu não cheguei. Quem teve dificuldade? Aconteceu isso, né? E criança, e acontece aquilo outro, né? E de repente, gente, várias dificuldades. Até eu tive, gente. Esqueceram até o lanche das crianças, mas já está tudo certo, né? É tanta da dificuldade. Eu estou até com essa fivela aqui da minha filha, que eu falei, minha filha, me presta aqui que o diabo se levantou hoje no meu cabelo. Essa juba não baixa de jeito nenhum. Falei, baixa agora, juba, em nome de Jesus. tá segurando aí, tá para cair. Gente, né? A gente sabe que quando se trata de nós estarmos na presença do Senhor, as irmãs já sabem a oração, né, irmã? Para baixar a juba, ora que a juba baixa. A gente sabe quando se trata de a gente estar na presença de Deus, o que acontece, né? Muitas coisas acontecem, muita dificuldade a gente passa, não é verdade? Quando a gente quer buscar Deus, quando a gente fala ao menos, e não, hoje a gente vai para a igreja. Meu Deus do céu, parece que acontece furacão em casa, não é? Mas quando você vai perseverando e vai entendendo que você precisa de Jesus, você vai discernindo, vai começando a observar as armas do diabo, e aquilo não vai te parar mais, amém, gente? Não te para mais, porque você já conhece a estratégia do seu inimigo. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu estava orando, né, meditando alguns dias atrás, e eu falando com Deus, falei, Deus, tudo bem, Ele me deu essa passagem, eu estava lendo, eu falei, meu Deus, é essa mesmo? É essa mesmo, Deus? E chegando perto, eu falei, Senhor, eu buscando, eu orando, é essa mesmo? Está chegando domingo, está chegando, eu preciso, Senhor, me dá, eu orando, buscando e lendo a Bíblia alguns dias atrás. Mas eu creio que é isso que o Senhor quer nos trazer essa noite, amém? A palavra de Deus vai falar com você nessa noite. Vira para a tua irmã, diga assim, meu irmão. Diga assim, te prepara. Diga, fica bem antenado. Diga, não deixa nada te atrapalhar. Diga, nem o sono. Diga, nem a preguiça. Nem a fome. Eu tô com uma fome. Não, segura a fome aí, que é só no final o lanche, tá? Inclusive, a gente está ali, né? Quero falar agora também, aproveitando que eu falei de fome, né? Nós estamos ali com um lanche super legal, né, gente? Eu não sei o que é hoje, né? Mas tá tudo ali preparado para que a gente possa estar vendendo, né? Todos sabem que é em prol da construção da igreja. Amém? Então ali acho que vai ter macarronado, olha que vai ter aí bolo de chocolate, pudim, né? Então vai ter bastante coisa. Então se prepara aí, amém? Que você vai estar enchendo sua barriguinha e também ajudando, né, na construção da igreja, como eu disse, aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar fixo é aqui ao lado que vai ser construído, amém? Então esse lugar é um lugar provisório. Glória a Deus. Amém. Hoje o tema da ministração é sensíveis ao Espírito Santo e usados por Deus. Amém, gente? Quantos querem ser usados por Deus? A gente sabe que existem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que vai ser usada por Deus e uma pessoa que vai ser usada pelas trevas. Uma pessoa que tira a vida de alguém, ela é usada por Deus, gente? Ela é usada pelas trevas. Mas o Senhor quer levantar os seus filhos que serão usados pela presença dEle, pela palavra dEle. Amém, gente? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Então a palavra o tema é sensíveis ao Espírito Santo e usados por Deus. Só para explicar mais, para que fique um pouco claro para você, quantos conhecem aquela doença hanseníase, que é a antiga lepra? A gente já viu, né, que na Bíblia, Jesus ele curou vários leprosos, não é verdade? A Bíblia fala lá, se você for ler os evangelhos, vai falar a respeito de vários leprosos que chegavam a Jesus curavam, né? E os leprosos antigamente eles tinham que andar gritando, né? Falando leproso, leproso. Eles tinham que caminhar leproso, para que todos soubessem, né? E se afastassem rapidamente. Então, ele mesmo está declarando sobre ele que ele era leproso. Agora, pensa que situação triste, não é? E falando em lepra, por que eu queria trazer essa? Eu estou falando de sensibilidade. É isso que a gente vai falar. Ser sensível ao Espírito Santo. A lepra, ela tira a sua sensibilidade. A lepra é uma doença, né, para quem teve, hoje tem tratamento, mas antes não tinha, né? Então era considerada uma pessoa amaldiçoada. Aonde a pessoa tem lá aquela enfermidade, se ela encosta no fogo, se ela de repente passa em algum material cortante, né, ela não vai sentir, porque ela não tem mais sensibilidade. Você está entendendo?
Então, às vezes, a pessoa que de repente, que antes, né, era assim, que tinha lepra, ela ficava toda ferida. E às vezes ela estava sangrando, mas ela não via. E aí, a não ser que a pessoa, olha, teu braço está ferido, está saindo sangue. Ai, sabe? Porque a lepra, ela tira a sensibilidade da nossa vida, né? Então, por que eu quero trazer isso? Porque muitas vezes, queridos, nós andamos longe da presença de Deus. E o que a lepra representa? Ela representa algo maligno. Ela representa o pecado, né? E muitas vezes nós perdemos a fome pela presença do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Então nós precisamos hoje pedir ao Espírito Santo para que nós possamos ser pessoas sensíveis, diga comigo, sensíveis à presença dele. Não é? Quando você é uma pessoa sensível, você tem um coração sensível, você sente Deus. Você acorda, você vê o sol, você vê Deus, né? Você olha para os pássaros, né, cantando, você vê Deus. Você olha para uma criança brincando, você vê Deus, né? E isso é o quê? É sensibilidade. E é a sensibilidade que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Em Romanos 8:5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém, gente? Então, se o meu coração é de Jesus, se eu estou voltada ali para Jesus, o que vai acontecer? As minhas vontades sempre vão indicar o Deus que eu sirvo. Amém? Se o meu coração está sensível a Deus, eu vou me alegrar em estar na presença do Senhor. Eu vou me alegrar quando existe ali na minha vida algo que me atrapalhe, ou uma tentação, alguma coisa. Quando eu abro mão, poxa, que alegria, eu consegui vencer, não é verdade? Poxa, até foi difícil para mim, eu senti vontade de tomar aquele álcool, de usar aquilo, mas eu não quero, porque a partir de hoje a minha vida é de Cristo Jesus, amém? Isso é tão maravilhoso, nós termos esse Jesus na nossa vida, porque quando a gente, né, tem a mente voltada para a carne, a gente quer fazer tudo que não presta, já viu? Tudo que aparece a gente vai fazer, mas quando a gente tem uma mente voltada para o Espírito Santo, tudo que é bom, tudo que é agradável, a gente vai se interessar, a gente vai sentir alegria, né? O marido vai ter ali no coração o desejo de estar com a sua família, porque muitas vezes o diabo ele rouba do coração até dos casais. Poxa, eu nem sinto mais prazer de estar com meu marido, não é mais sensível, né? Poxa, hoje é dia de estar com a minha família no domingo. Ah, não, eu vou passear com os amigos, vou jogar uma bola. Poxa, hoje eu quero ver meu filho. Ah, não, vou ficar mais um tempo aqui fora, depois eu vejo. Gente, a gente precisa ter a nossa mente voltada para o Espírito, porque quando a gente tem a nossa mente voltada para o Espírito Santo, tudo que é de Deus a gente quer fazer. A gente quer estar com a família, a gente quer estar com os filhos, a gente tem alegria, sabe, estar junto. A gente tem alegria em estar na igreja, não é um peso. Ah, eu vou para a igreja hoje. Ai, aí chega na igreja aí, né? Dorme não, querido, você veio aqui para buscar a presença do Senhor. Então você vai ficar bem ligadão. Vira aí pro teu irmão, sacode ele. Ei, se ele tiver dormindo, dá um saculejo nele, ei, meu irmão. Você veio aqui foi para adorar o Senhor. Amém? Nada de estar pescando aqui. Sai agora em nome de Jesus. Então, falando a respeito de sensibilidade, deixa eu correr. Amém? Eu quero falar aqui de um sonho que eu tive. Você vai entender. Há algum tempo, né? Eu sempre, quando eu vou sair, quando eu vou em algum lugar, quando eu vou no salão, quando eu vou fazer unha, quando eu vou em qualquer lugar, eu sempre falo, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me encha, porque eu não sei o que eu vou encontrar aí fora. Se o Senhor quiser me usar na vida de alguém, se de repente eu me deparar com alguém, eu preciso estar cheia da tua presença. Amém? E esse dia que eu tive um sonho foi um dia assim. Né? Então eu tive um sonho, gente, eu vou falar aqui de algumas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é preconceituosa, amém? A igreja é um lugar onde a gente recebe todos, não importa quem você seja. A gente não sabe se a gente de repente recebeu um assassino aqui, a gente não sabe se a gente recebeu outro tipo de pessoas aqui, né? Não interessa aí o que seja, mas a igreja está aqui para receber a todos. Ninguém pode botar uma placa ali e falar assim, não recebo fulano de tal, não recebo espécie tal.
Proibido a entrada de político. Ele pode sentar e sentar ali, como qualquer pessoa, você está entendendo? Porque esse não é o papel da igreja e nem papel de Cristo. Jesus, ele veio para salvar. Amém? Mas um dia eu estava dormindo, aí eu tive um sonho muito esquisito, com algumas palavras que eu não entendi. Eu acordei, comecei a questionar Deus. Eu falei, mas Deus, eu não vivo no meio dessas pessoas. Eu não falo essas palavras. O meu vocabulário, desde criança, antes de eu conhecer a Cristo, eu não tinha palavrão no meu vocabulário. Porque se eu falasse um palavrão, mamãe sentava a mão na minha boca, né? Então não tinha esse negócio de criança falando, pô, que lindo, meu filho fala palavrão. Não tinha, né? Antes de a minha mãe ser cristã, muito antes. Então, uma coisa que eu não gosto de forma nenhuma é pronunciar palavrão que eu acho feio, né? Eu acho baixo. E, inclusive, eu acho falta de educação, porque uma pessoa educada, ela não vai ter esse tipo de palavreados na sua boca. Amém? Então, eu acho isso bastante sério. E aí, eu sonhei. Eu via no meu sonho uma pessoa, vamos dizer, um homossexual no meu sonho. Nisso, eu olhava ele, né, no sonho. Eu via que ele estava em um quarto, como se fosse eu não sei onde é que era, mas era um quarto e eu via várias pessoas com ele também. E aquele lugar era um lugar de prostituição, né? Quem conhece ali a Rua Augusta de São Paulo, né, sabe que é pesado ali. Então, uma rua de prostituição. Então, homem, mulher, todo mundo se prostituindo ali naquela rua. E aí, né, eu via ele naquele meio, ouvia muitas palavras que eu não vou falar aqui de baixo calão, por isso que eu acordei assustada, com palavras assim, obscenas mesmo, sabe? Pesadas, bem sujas. E aí eu fiquei pensando, né? De repente eu via ele, pegava... E ele falava ali ao redor daquelas pessoas que estavam no quarto que ele estava. E ele falava assim, olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero sair dessa vida. Eu tenho vontade de me matar. Eu estou sentindo vontade de me suicidar. E as pessoas falavam para ele assim, para com isso, deixa de besteira. Tu tá bem aí. Como é que tu tá falando essas coisas absurdas? Vai viver a tua vida. E eles todos felizes, mas ele opresso, bastante oprimido, né? E aí, de repente, eu via, quando eu olhava no sonho, terminava com uma corda, e eu via essa pessoa, ela caía no chão, ela tinha se suicidado, e todo mundo corria para pegar ela do chão, porque ela tinha morrido. E eu acordei com aquele sonho estranho, sabe? Já viu aquele pesadelo ruim que você acorda assim, uma coisa esquisita? Eu falei, Deus, que é isso? Que é isso? Que sonho terrível. Né? As pessoas correndo para sacudir, como é que se diz? Socorrer ele, né? Porque ele estava ali, tinha se suicidado. De repente eu acordei, orei, busquei, peguei a palavra. E aí eu peguei e falei, eu vou sair, vou no lugar. Aí eu olhava para a palavra. Eu falei, não, vou deixar, porque eu acho que eu não vou usar a Bíblia, né? Vou deixar aqui em casa. Aí eu botava no carro, aí eu ficava naquela coisa, sabe? Levo, não levo. Até que um dia eu cheguei numa casa, nesse mesmo dia, no outro dia. De repente eu estava sentada numa mesa, a gente estava tomando tipo um café. E eu conversando com uma pessoa que estava lá, dona da casa, conversando. De repente entra uma pessoa, falando bem alto. Aí eu fiquei na minha, quando eu olhei, gente, entrou uma pessoa toda travestida, toda transformada. Era um homem, tá? Todo transformado, silicone, com os bumbum desse tamanho assim, né? Todo transformado. Eu lembro que tinha uma coisa cortada aqui na boca dele, sabe? Como se fosse... Porque ele tinha sido pego, né? A gente sabe que esse mundo é terrível. Ele tinha apanhado muito e tinham cortado isso aqui dele. Tinha uma cicatriz muito grande. Cabelo louro, todo transformado. Aí, de repente, ele vem chegando vendendo uns ouros, né? Com muito ouro ele tinha, que ele queria vender. E ele... Quando eu olhei, eu estava sentada, eu falei assim, meu Deus. Eu vi aquele homem, o Espírito Santo falou assim, é ele. Meu coração... Lembra do sonho que eu falei para vocês? Né? Que era um homossexual? Foi no mesmo dia eu tive essa experiência que eu acordei. É ele. Meu coração... Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Quando eu olhei, gente, eu fiquei branca. Aí ele sentou na minha frente, né? Aí eu falei para ele assim, eu preciso falar com você. Queria falar com você rapidinho. Eu falei para a dona, eu posso falar com ele lá fora? Ele, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o que foi, mana? O que foi? Ai, ele se assustou. Ele ficou assustado, né? Porque eu senti a presença do Espírito Santo falar na hora comigo, é ele. Lembra do sonho que eu te dei? É ele. Cheguei com ele, fui conversar com ele, abrindo uma palavra que o Senhor me deu, né? E ele falou que ele tentou suicídio 3 vezes, tentou se jogar do prédio.
Ou seja, a pessoa do sonho era exatamente aquela que eu estava conversando naquela hora. Você está entendendo? Falei, preguei a palavra, fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a entender alguns episódios que o Espírito Santo me dava, me mostrava antecipado, para que eu me preparasse. Hoje eu já sou mais acostumada com isso, né? Quando Deus fala comigo. Então eu já fico preparada. E não foi só a primeira vez que eu tive esse tipo de experiência, né? Então orei com ele, ele chorou muito, porque ele estava em depressão, ele tinha desejo de morrer, de morte. Ele só lembrava da família dele, né? Ele queria sair daquela vida, mas ele não conseguia. Eu falei, olha, o dia que você quiser sair dessa vida, não tenha medo. Ainda que as pessoas digam, para com isso. Não, para... Deixa, isso é besteira, porque a pessoa está em depressão, a pessoa diz que é frescura, mas não é, tá, gente? Isso é sério. E aí ele falou para mim, ele chorou tanto, deu um abraço nele, sabe? E aí ele se assustou porque ele falou, meu Deus, essa mulher falou toda a minha vida. Mas não foi eu que falei, foi o próprio Deus que falou comigo. Eu falei para ele, você está entendendo? Então, o que eu quero trazer com essa história? Eu quero falar a respeito hoje de sensibilidade. Porque quando você está com seu coração voltado para Deus, o Espírito Santo, querido, vai te guiar onde você deve entrar. Ele vai te usar, amém? Ele vai falar com você, ele vai te revelar coisas que ninguém sabe, mas que ele tem poder para te falar. Ele vai te dizer, olha meu filho, isso aqui está errado, tira isso da tua casa. Olha, isso aqui está errado, tira isso da tua casa. Olha, prega a palavra para essa pessoa, ela está precisando. Isso chama-se sensibilidade. Olha aí para o teu irmão e fala assim, sensibilidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então é muito importante, né? É impossível não falar de Jesus quando somos sensíveis ao Espírito Santo. Pois a nossa vontade é falar do que estamos cheios. Aleluia. Glória a Deus. Né? Em Mateus 12:34 diz assim, ó. A boca fala do que está cheio o coração. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar coisas de Deus. Se você estiver cheio de carne, você vai falar coisas de Satanás. Mas Deus não te chamou para isso. Ele quer te encher para que você possa falar da presença dele, do amor dele, amém? Da salvação, da cura, amém? O Espírito Santo quer te usar, quer te fazer uma pessoa sensível à presença dele. Aleluia. A Bíblia diz aqui em Efésios 5:18, diz, e não vos embriagueis do vinho, amém? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez você esteja aí, né? Esteja infelizmente se enchendo de bebidas alcoólicas, de tantas coisas, e por isso a tua vida não tem ido para frente, porque quando você tem ponto de contato com essas coisas, você atrai a presença de Satanás para dentro da tua casa. Um dia ligaram para a gente, os discípulos falando, olha, a gente não consegue dormir nesse quarto. Eu não sei o que acontece, mas a gente passa a noite atormentado, ninguém fecha o olho, ninguém dorme. E aí o que aconteceu? Meu marido foi lá nessa casa. Quando ele chegou nesse quarto, tinha uma cristaleira. Sabe cristaleira, né? Aonde coloca, como é que eu esqueci o nome? Que coloca bebida alcoólica, né? E eles eram cristãos. Então tinha aquela cristaleira imensa. E eles não sabiam por que dormiam. Porque, gente, às vezes a gente tem pontos de contato que atraem a presença de Satanás para dentro da nossa casa. E você precisa estar atento. Porque muitas vezes, talvez, por exemplo, seu filho não dorme. Eu já me deparei com muitas mães que me procuravam, né? Pedindo ajuda, auxílio, porque os filhos tinham terror noturno. Talvez uma brecha que você está abrindo, porque o diabo só entra se tiver ponto de contato. Se tiver a presença de Deus, ele não vai entrar. Você está entendendo? Então, às vezes, olha, por favor, ora por mim, porque o meu filho à noite ele tem pesadelos, ele começa a olhar para as paredes para falar, mamãe, ele chora, ele vê demônios, vê coisas feias, você está entendendo? Então, não tem como a gente mandar o mal embora se o mal está impregnado ali. Por isso que nós precisamos ser sensíveis à presença do Espírito Santo, amém? Porque se a gente tiver a presença do Espírito Santo, nós vamos perceber quando o inimigo se aproximar da nossa vida. Amém, gente? Né? Então, é muito importante, queridos, nós temos essa sensibilidade. E só para terminar, para que você entenda um pouquinho aqui, o que eu quero falar, para a gente começar aqui. Uma vez, eu vou contar para você. Eu estava dormindo, meu filho estava do meu lado, ele é pequeno, e às vezes a gente sabe que quando o filho é pequeno, né, a gente tem que colocar no berço, para lá. É cansativo às vezes para a mãe, às vezes acaba deixando, né, o filho dormir do lado. E eu lembro, eu sempre pedi ao Senhor, Pai, eu te peço que o Senhor me dê o dom do discernimento. Então hoje, Deus me deu um dom, isso está escrito a respeito dos dons, o dom de discernimento. Muitas vezes eu falo para o meu marido, só de olhar para o rosto da pessoa, né? Deus, ele me dá um discernimento incrível. E eu falo para ele, depois ele vê que é verdade.
Eu lembro que eu estava dormindo, né? E aí eu vi uma presença maligna que entrava na janela do meu quarto. E ela vinha pairando. Só que para esse espírito, ele achava que eu não estava vendo. Tá entendendo? Que eu não estava vendo. Mas como eu sempre orava ao Senhor para que Deus não deixasse nada oculto diante dos meus olhos, ele veio entrando. E eu vinha vindo ele, meu filho estava do meu lado, ele era pequeno, Lucas. Ele veio, assim. Quando ele passou por cima de mim, ele pairou em cima do Lucas. O Lucas deu um grito. Ah! Ele gritou. E eu levantei porque eu sabia, eu estava vendo. Mas o demônio achava que eu não estava vendo. E Deus estava me mostrando. E eu levantei e falei, demônio do inferno, sai da minha casa agora. Larga a vida do meu filho agora. Bata em retirada agora. Esse demônio saiu por dentro, pelas janelas e foi embora. Você está entendendo? A gente precisa de ser sensíveis ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala com você, e assim ele vai te livrar do mal, te livrar do perigo, te livrar da morte, guardar a tua casa, guardar o teu casamento. Às vezes tem coisas ali dentro, por você não ter a sensibilidade do Espírito Santo, o inimigo destrói, né? Mas quando você tem, você vai falar assim, epa, aqui não, Satanás, pode sair fora. A minha casa, os meus filhos, não. Porque quem manda aqui é a presença do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Então, quero que você abra, né, a sua Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 26. Vamos à leitura? Atos 8, 26, diz assim. Um anjo do Senhor disse, aliás, o título é Filipe e o Etíope. Antes de falar a respeito disso, antes de ler, quem era Filipe? A Bíblia vai falando, né? Porque existe o Filipe apóstolo, né? O discípulo de Cristo, também era pescador. Porém, existe o Filipe diácono. Porque aqui em Atos, né, capítulo 6, fala a respeito de quando os apóstolos estavam muito ocupados e as viúvas, algumas ações sociais eles não estavam conseguindo suprir e ajudar essas pessoas. Então, o que eles falaram? Vamos levantar pessoas para que a gente cuide do ministério da palavra, né? E a gente levanta diáconos para cuidar das outras coisas, para que a gente possa se dedicar somente na pregação da palavra, bem? Então, olha o que diz. No versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho e cheios de quê, gente? Cheio de quê, gente? Cadê o versículo? Está ali? Amém? Não está, não? Versículo... não, eu não dei para vocês, né? Isso aqui foi perdão. Né? Então, Atos 6, versículo 3, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério de quê, gente? Da palavra. Tal proposta agradou a todos. Aí disse assim: então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, amém? Além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, Filipe não era o apóstolo. Filipe era o diácono que foi levantado. Né? Então, eles falaram assim, olha, já que a gente não tem como cuidar de tudo, é tipo o pastor não tem como ele limpar a igreja, tá entendendo? Não tem como ele vai fazer o vídeo, ele vai pregar, ele vai louvar, ele vai fazer, não tem como fazer. Então, estava acontecendo uma coisa dessa. É por isso que Deus levanta algumas pessoas. O que eles falaram? Vamos levantar algumas pessoas para que nós venhamos nos dedicar somente no ensino da palavra. Amém? Somente ali buscando a Deus, ao Senhor, para que nós possamos transmitir ao povo a palavra com maior qualidade. Amém? Você está entendendo? Então levantaram pessoas ali cheias do Espírito Santo. Uma das características que não pode faltar na nossa vida é a presença do Espírito Santo. E quando nós temos a presença de Deus, nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Fale comigo de novo, sensíveis ao Espírito Santo. Né? Voltando aqui para Atos, né? Então esse era Felipe, ele era um diácono que foi levantado por Deus e o cara era cheio do Espírito Santo. O anjo do Senhor, Atos 8, 26, o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho. Encontrou o que, gente? Vamos lá, igreja. Encontrou um eunuco etíope,
um oficial importante carregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Porque antigamente nesses lugares, né, eles eram governados por mulheres, as mulheres que reinavam ali, né? Então, era uma rainha poderosa. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro de Isaías. Amém, gente? Amém. Aleluia. Então, aqui estava falando que Filipe, ele estava vindo, né? O Espírito Santo diz, olha, vá para o sul, o anjo diz, vá para o sul, para a estrada deserta. E ali ele veio e obedeceu. Ele estava caminhando, ele era um homem, a Bíblia fala que ele era um homem cheio da presença de Deus. E toda pessoa que é cheia da presença de Deus, essa vai ser direcionada. Então esse negócio de, Deus falou comigo, isso existe, tá, gente? Isso existe. E isso só desfruta dessa presença, dessa sensibilidade, quem passa a buscar Deus. Por isso que é muito importante hoje você ter a presença de Deus, para você não ser enganado por aí. Entrar em relacionamento errado, em namoro errado, né? Tantas coisas terríveis acontecem por muitas vezes não termos Deus, não termos sabedoria, a gente entra em relacionamentos errados. Faz negócio com gente errada, faz sociedade com gente errada, você está entendendo? Porque você não tem direção, você não conhece. Quando você vê, o teu negócio vai falir. Você se envolve, eu sempre brinco aqui, né, com Lázaro do Matagal, né? Tem mulher que se envolve com assassino. Não sabe que vai morrer, porque não tem a presença do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo não é para aquela pessoa que é religiosa, não. A presença do Espírito Santo é para alguém que deseja ter sabedoria. Porque quem nos dá sabedoria é Deus, amém? E Daniel tinha um espírito excelente, né? Porque ele tinha a presença de Deus. E por isso ele foi colocado, né, em lugares altos. A presença do Espírito Santo, sabe o que ela faz? Ela te coloca em lugares altos. No melhor trabalho, no melhor emprego, no melhor casamento, com os melhores amigos, com as melhores pessoas, né? Com as pessoas que realmente devem caminhar com você, porque tem gente que não é para caminhar com a gente não, viu, gente? Tem gente que é para a gente sair fora, porque só acaba com a nossa vida, só destrói a nossa vida. Então, a presença do Espírito Santo, ela é algo assim poderosa. A sensibilidade do Espírito Santo é algo que faz milagre na nossa vida, amém? Então, a palavra de Deus fala que ele estava caminhando, o Espírito Santo disse, olha, vai naquele lugar. E ali ele encontra com esse etíope, né? Com esse eunuco. Vocês sabem que é eunuco, né, gente? É o homem que, ó, tá entendendo? Não tem mais. Tá entendendo, gente? Então, geralmente essas pessoas, elas eram colocadas ali para cuidar das mulheres. Lógico, né? Não tem ninguém besta, né? Cuidar das mulheres, né? Elas cuidavam e quando o rei tinha aquelas rainhas, né? Eles mandavam para lá e os eunucos cuidavam. Então, aqui fala que ele era responsável por todas as suas riquezas, né? E ele estava indo para Jerusalém adorar ao Senhor. Você está entendendo? Amém. Só que antigamente eles não conheciam a respeito de Cristo. Eles tinham a lei, mas ainda não tinha chego ali as boas novas. Que é quem, gente? É a salvação, é Jesus, né? É a pregação da palavra, é o evangelho que transforma a vida e transforma corações. Então, a Bíblia fala, né? Que ele estava, como é que se diz? Caminhando. E eu achei mais interessante foi o nível, né, de sensibilidade que esse homem tem, que Filipe tinha. Como é que pode, gente? A pessoa está andando num lugar e o Espírito Santo fala, vai lá, e a pessoa vai. Você está entendendo? Isso é o nível de sensibilidade que todo cristão precisa desejar. Você precisa desejar isso. Você precisa almejar, ser sensível pela presença do Espírito Santo. Você sentir a voz de Deus falando com você. Faz isso, faz aquilo. Não, aquilo você não faz. Você está entendendo? É maravilhoso a gente ter gente, que nível de sensibilidade que Filipe tinha. Por isso que não foi à toa que ele foi escolhido entre os diáconos que iriam fazer ali a sua parte ali no ministério. Aleluia. Então, gente, é maravilhoso quando a gente tem a presença do Espírito Santo. É muito bom quando a gente tem esse Deus. Agora vamos ler aqui os versos 30, amém? Ao 35, diz assim. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim como convidou Filipe para subir, né? Para subir e sentar-se ao seu lado.
Vamos continuar. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio, diga comigo, de si próprio. Ou de outro, né? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Você está entendendo? Como ele era o homem usado por Deus. E o tema diz, né? Sensíveis ao Espírito Santo e usados por Deus. O cara ouviu o Espírito Santo falar com ele e dizer, vai até ele. E ali ele foi usado, cheio da presença de Deus, para levar as boas novas de quem, gente? De Cristo Jesus. É para isso que o Senhor quer te levantar. É para isso que o Senhor quer que você conheça a palavra. Não é só para você receber a mensagem. Ai, que bênção. Agora eu vou para minha casa renovado. Estou com meu coração em paz. Glória a Deus. Deus quer também trazer paz para a sua vida. Mas Ele quer usar você aonde você entrar. Ele quer direcionar a sua vida. Ele quer direcionar as suas emoções. Ele quer direcionar tudo aquilo que você tem. Você está entendendo? Então a sensibilidade, ela é importantíssima. E quando nós temos a sensibilidade do Espírito Santo, a gente não se contém. Vou ficar quietinho aí, não falar de Jesus para ninguém. Estou aqui dentro da minha faculdade, não falo para ninguém. Ninguém sabe que eu sou crente, né? 007. A Bíblia eu escondo aqui debaixo do meu braço para ninguém ver. Guardei na minha bolsa, não. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não se contém. Ah, eu tenho vergonha. Tem não. Pode ser o mais envergonhado que tiver, ele vai ter coragem. Se ele tiver o Espírito Santo, ele vai falar. Não interessa onde ele esteja. Você está entendendo, gente? Ele vai abrir a sua boca. E como é maravilhoso a gente ser usado por Deus. Quantos aqui já foram usados por Deus na vida de alguém assim? Nem para falar um Jesus te ama, um bom dia. E você saiu com seu coração cheio de alegria. Quantos? É poderoso a gente ser usado por Deus. Amém? Precisamos ser sensíveis ao Espírito, né? Porque estar cheio, né? Estar cheio de Deus é realmente fazer a sua vontade. Nós precisamos, né, ajudar essas pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, queridos. Sabia? Pois muitas buscam a Deus do seu jeito, mas não entendem nada. Umas recorrem à macumba, ao espiritismo, a tantas coisas. Esse cara, ele não sabia. E a Bíblia fala que esse homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Sabe por quê? Porque o costume era ler em voz alta. Então eles pegavam ali aquele livro do profeta Isaías, eles ficavam lendo bem alto. Já viu gente que lê assim e não consegue ler baixo? O meu filho às vezes vai ler a Bíblia dele, né? Aí a Manu quer dormir. Aí ele fica lendo. Fala, Lucas, lê isso baixo que eu quero dormir. Ele só consegue ler assim, gente. A Bíblia dele fica lendo alto, ela fica agoniada, que quando ela quer dormir, ela põe aquele tapa-olho dela, que ela tem uns tapa-olho de bichinho, e ela quer dormir. O Lucas fica lendo com a Bíblia com a voz bem alta, assim, bem alta. Mamãe, eu não consigo dormir, que o Lucas não para de ler a Bíblia alto. Aí lá vou eu, falo, Lucas, por favor, lê baixo, meu filho. Né? Então era costume deles ler ali a Bíblia, ler ali aquele livro de voz audível. E aí quando ele chegou, o Espírito Santo disse, vai ali. Ele foi e subiu na carruagem, né? Aí ele falou bem assim, olha, você está entendendo o que você está lendo? Porque ali no profeta Isaías estava falando a respeito do Messias que ainda ia vir, que é Jesus Cristo, amém? Então ele falou, mas como que eu vou entender? Se não tem ninguém para explicar. Aí ele pegou e sentou ali. E ele começou a ler, ele começou a ensinar. A Bíblia fala que ele ensinou ali as boas novas de Jesus Cristo, né? E o que eu quero trazer com isso? Às vezes, tem pessoas, por isso que é importante a gente ser sensível à presença de Deus. Tem pessoas que elas querem Deus. Elas desejam Deus. Elas querem conhecer esse ambiente ali onde Deus se manifesta, né? Por isso que eu falei, muitas buscam tantas coisas, mas não é porque elas são pessoas más, é porque ainda não chegou ao entendimento. Porque a Bíblia fala que o eunuco lia aquele livro do profeta Isaías todinho ali em voz alta, e não entendia nada. Aí ele falou, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Como é que eu vou compreender isso aqui? Quem é? Ele está falando de quem, profeta? Está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Você está entendendo? Às vezes tem pessoas perto da gente que elas anseiam por Deus. Amém. Mas elas precisam de alguém que é direcionado pelo Espírito Santo, que tem sensibilidade para sentar do lado delas e falar, a palavra de Deus é assim, querido.
E Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para libertar. Essa pessoa aqui é Cristo Jesus. Você está entendendo? Está cheio de gente do nosso lado que está clamando por Deus, está clamando por Jesus. E por muitas vezes nós não temos a sensibilidade do Espírito Santo. A gente não tem como ensiná-las. Elas estão clamando por Deus. Elas estão gemendo por conhecer a presença de Deus. E às vezes pelo nosso coração não ser conduzido pela presença do Espírito Santo, por estar na carne, nós perdemos a grande oportunidade de levar Cristo para elas. Elas só estão esperando a oportunidade. Eu posso contar aqui um testemunho. Eu vou contar um testemunho aqui de uma pessoa que está aqui para a glória de Deus, né? Não vou falar o nome, mas ela está ali. Um dia eu estava ali, gente, inclusive ela faz umas unhas muito lindas de gel, tá? Só não fiz porque eu toco o teclado e passa direto, mas eu fiquei com muito tempo. Ela, olha, maravilhosas mulheres aí, tá? Depois eu vou apresentar ela para você. Um dia eu estava lá, né? Eu vou contar mais ou menos como ela contou. Ela disse que estava trabalhando no trabalho dela, ela atendia muitas clientes. Só que nunca, e ela sentia uma vontade muito grande de que alguém convidasse ela, é isso? Né? Convidasse ela. Poxa, se pudesse trazer ela para contar, né? Mas... E aí, ela disse que ela clamava por alguém que falasse, olha, vamos para a igreja. Olha, fizesse o convite para ela. E pessoas, às vezes, até cristãs, né? E ninguém chamava ela para buscar Deus. Ninguém fazia aquele convite. Olha, quero fazer um convite para você estar com a gente, né? E aí ela disse que quando eu cheguei lá, aí eu fiz o convite. Ela se alegrou tanto, né? Porque nunca ninguém tinha chamado ela para a igreja, gente. E ela falou que ficou tão feliz, eu não sei contar direito, por isso eu queria trazer ela, mas não vai dar, né? Então ela ficou tão feliz porque não tinha ninguém que chamasse, ei, vamos. Todo mundo passava, nem lembrava de falar de Deus para ela. Mas ela disse que eu cheguei, fiz o convite, falei de Deus, porque ela disse que o coração dela clamava, ei, me convida, mas ninguém tinha coragem de convidar ela e trazê-la para cá. Você está entendendo? E para a glória de Deus, pode ficar de pé ali, essa Ângela. Vamos dar um aplauso ao Senhor, ela está ali. Sabe por quê? Porque alguém teve sensibilidade de falar de Jesus para ela. E ela está aqui para a glória de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo quer te usar. Para que você sente ao lado de alguém e ensine a palavra. Para que você sente do lado de alguém e fale de Jesus. Para que você sente do lado de alguém e mostre a salvação, o caminho que é Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E continuando, eu quero falar até do exemplo da minha mãe. A minha mãe, há muito tempo eu era criança, ela não era convertida, a gente nem estava muito longe ainda de conhecer Jesus, de se converter. Eu lembro que a minha mãe toda noite ela falava, agora você vai dormir, minha filha, e vai repetir comigo. Em paz me deito. Aí eu, em paz me deito. Aí fala, ai mamãe, fala sério. Em paz me deito. Em paz me deito. Em paz me deito. Fala mais alto. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Todos os dias eu tinha que repetir esse versículo. Minha mãe não era cristã. Mas uma coisa que eu percebi na minha mãe, ela sempre quis Deus. Ela era que nem esse eunuco aí. Ele estava lendo o livro do profeta, mas não compreendia nada, não entendia nada. E só estava faltando alguém sensível à presença do Espírito Santo para ensinar minha mãe a servir a Cristo. Você está entendendo? E às vezes a minha mãe, ela começou a ir para uma igreja ali, só que ela não conhecia nada, gente. Nada. E às vezes o que ela fazia? Não, eu vou para a igreja. Aí ela ia para a igreja, voltava. Depois que ela voltava, ela ia para a festa. Aí as irmãs dela, mas tá doida, Ruth? Que negócio é esse? Tu vai para a igreja. Aí depois tu pega e vai para a festa. Lógico, porque agora eu já fiz o meu papel, fui adorar a Deus. Ou seja, ela não sabia, você está entendendo? Mas ela desejava ardentemente no coração dela conhecer a Deus. Porém, não tinha ainda chego ninguém ali para instruir ela na palavra. Ela fazia aquilo, né? Porque ela não tinha sabedoria e conhecimento. Mas uma coisa que ela tinha era desejo por conhecer a Cristo Jesus. Você está entendendo? Assim como o eunuco lia e não entendia aquilo que ele lia. Ele está falando de quem? É dele mesmo? Ou é de outra pessoa? Você está entendendo? Então você precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo, assim como Filipe teve e foi usado poderosamente, né? Para que você seja usado na vida de outra pessoa, querido. Só tem alguém te esperando, ansioso para que chegue alguém, sente do lado dele e ensine. Ei, deixa eu te ensinar essa passagem. Abre a Bíblia.
A palavra de Deus diz assim, e assim, e assim, e desse jeito, e desse jeito. Gente, é poderoso quando você compartilha a palavra de Cristo Jesus. Olha aqui, eu estava aperreando aqui a Clícia esses dias todos, não é não, Clícia? O esposo dela está aqui, olha para a glória, vamos dar um aplauso por eles, tem a família também. E eu mandando mensagem para a Kissa, né, Kissa? Fala aí. Perreando ela. Manda mensagem. Olha aqui, tem aqui a célula, né? Ela foi para a célula, o esposo dela. Aí hoje tem o culto. Eu falei, a Kissa não me respondeu. Aí quando eu vi a irmã dela, que eu falei, glória a Deus, aleluia. Tem que ter alguém que tenha coragem de falar de Jesus. Amém. O Espírito Santo quer te usar. Às vezes tem pessoas, gente, que estão prestes a cometer um suicídio. E elas estão precisando de você, para que você possa trazer refrigério para a vida delas. Elas estão precisando de você, porque muitas vezes a família dela está sendo destruída, engolida por Satanás, e quando você se deixar ser usado pela presença do Espírito Santo, Deus vai restaurar essa casa, Deus vai restaurar esse lar, Deus vai restaurar essa família, porque existe alguém sensível, cheio da presença de Deus, que vai ser usado pela presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Apresente as boas novas. Apresente a mensagem. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas 10, 19 e 10 diz assim: aleluia. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos ler aqui o verso de Atos, o verso 36 ao 38. De Atos 8, que nós estamos lendo aqui, 36 ao 38. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram aonde, gente? As águas. O Espírito Santo usou aquele homem recebeu Jesus, porque Filipe falou da mensagem das boas novas, falou de Cristo, e ele creu no seu coração, e ele foi batizado. Aleluia. Quem vai ser batizado aí? Está chegando o batismo, amém? Logo, logo a gente vai ter uma data, e se preparem, porque o que Jesus quer é entrar no teu coração. O que Jesus quer é usar a tua vida para levar as boas novas, aleluia, para pregar a palavra de Deus. Quer levantar pessoas sensíveis que falem da presença da palavra dele, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Glória a Deus, gente. Filipe o batizou. Quem é sensível ao Espírito fala de Deus. É um trabalhador do reino de Deus. Aleluia. E aqui continuando, olha o que diz. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais, e cheio de quê? De alegria, seguiu o seu caminho. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, gente? Quando a gente é sensível ao Espírito Santo, nós trabalhamos para Deus. E sabe o que acontece? A gente traz alegria aos corações. A Bíblia fala que o eunuco ficou cheio de alegria. E a melhor coisa da vida é nós sermos usados pela presença do Senhor. É de trazer ali a palavra de Deus, e sobre aquele coração triste você trazer novamente a alegria. Tem tantas pessoas que hoje não têm mais alegria. Como meu marido estava falando, tem tudo, até tem dinheiro. Mas o dinheiro ele não pode comprar tudo. Ele pode melhorar a sua vida, pode te ajudar, não é verdade? Ele pode melhorar muito sua condição, sua alimentação, sua vestimenta, o sustento da sua casa, da sua família, mas ele não pode te dar tudo,
E o que aquele homem estava precisando ali não era de dinheiro, mas era da presença do Espírito Santo, era de Cristo Jesus. E é essa presença que precisa entrar na sua vida e na minha vida, amém? É essa sensibilidade que a gente precisa ter, para que Deus, para que nós sejamos ali um trabalhador do reino de Deus, usados por Deus poderosamente, amém? E para finalizar, eu queria aqui, querido, ler Mateus 28, do versículo 19 ao 20, amém? E também Marcos 16, 16 ao 15. Vamos lá, a leitura da palavra, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, vamos lá, gente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os. Lembra de Filipe, o que ele fez? Quando ele sentou do lado daquele etíope, ele ensinou. O cara não sabia nada, mas ele era interessado. Mas ele estava lendo ali o livro do profeta Isaías, você está entendendo? Às vezes tem gente que estão super interessadas em Deus, mas não tem ninguém que se disponibilizou a ensiná-las. Então aqui fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, E Marcos 16, 16, vamos abrir. Marcos 16, 16 diz assim. 16, vamos ler 15. Disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É só para algumas, gente? Não vou pregar para esse cara aqui, não. Essa menina aqui, meu Deus do céu. De vez em quando eu passo ali, vejo ela ali na esquina, rodando, É verdade, a gente encontra com vários tipos de pessoas. Essa pessoa tem um coração muito endurecido. Não falo não de Jesus para ela. Esse aqui bate na mulher dele. Eu quero que ele seja preso. Essa aqui, meu Deus, é a maior fofoqueira daqui do bairro. Para ela não fala de Jesus, não. Jesus está falando a todas as pessoas sem exceções. Não está falando algumas. Não, aquele que você gosta. Não, você vai pregar para aquele que você tem mais simpatia, que você se dá melhor. Não, você vai pregar para aquele porque ele sim merece, mas aquela não. Jesus, quando ele fala todos, é sem exceção. Está todo mundo dentro. Você está entendendo? Então todos precisam ouvir essa palavra. Todos precisam ouvir o seu, o evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E vamos continuar. Agora, no versículo 16. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. O que aconteceu com o etíope? Ele falou, Filipe falou, você crê? Ele disse, eu creio. Eu creio que Jesus é meu Salvador. O que aconteceu? Ele foi batizado. Sabe por quê? Porque ele creu. Ele foi salvo. Jesus entrou na vida dele. Quando a gente prega a palavra, a pessoa reconhece quem Jesus é. A Bíblia fala, olha que fala mais uma vez. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. No versículo 17 diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Mas um dos maiores carros-chefes da palavra de Deus, que o Senhor Jesus ensinou, ele disse assim: vai, pregue a palavra a todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uma pessoa que é sensível ao Espírito Santo, não lhe falta uma característica da pregação do evangelho. Uma pessoa que está tomada por Deus, ela tem aquela característica nela, é forte. É a pregação da palavra, ela não se contém. Ela não fica calada. Eu não consigo, gente, entrar num lugar e não falar de Jesus para ninguém. Eu entro na academia, eu falo na academia. Eu vou fazer a unha, eu falo de Jesus. Vou fazer o cabelo. Semana passada estava uma convidada aqui minha. Sabe onde eu conheci ela? Eu só vi ela uma vez, no salão. Às vezes a pessoa, eu quero ser missionário. Quando eu for missionário, eu vou pregar na África, na Europa, em todos os lugares. Se você não prega do lado para sua vizinha, você acha que você vai conseguir ser um missionário? Se você não tem a coragem de falar de Jesus aonde você vai, você acha que você vai ser um missionário? Começa a missão aqui perto da tua casa. Porque talvez do lado da tua casa, os teus vizinhos estão necessitados de Deus. Lá na tua escola, prega a palavra, não se esconde não. Mostra essa presença que está na tua vida. Põe em prática tudo aquilo que tu tem aprendido todos os dias dentro da igreja. Porque o Espírito Santo quer te usar. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? E a Bíblia fala, que os sinais acompanhariam os discípulos.
Onde eles colocassem as mãos, seriam curados. Os sinais de Jesus precisam nos acompanhar. Mas uma das primeiras coisas que eu falei foi o quê? Pregar o evangelho da salvação. Talvez você é crente, cristão, você conhece a palavra, você tem acesso, mas dentro da tua empresa ninguém sabe que você é de Jesus. Dentro da tua escola ninguém sabe, você tem vergonha. Eu não vou falar que eu sou cristão. O que vão achar de mim? Não. Eu costumo dizer uma coisa. Mentir é muito mais difícil do que você falar a verdade. Essa palavra aqui, ela é verdadeira. Para você contar uma mentira dá muito mais trabalho. Mas para você contar algo que é verdade é muito fácil, não é verdade? Quando você diz para a pessoa Jesus te ama, é porque Ele ama. Não é verdade? Quando você diz para a pessoa, olha, Jesus quer te salvar, é porque Ele veio, morreu na cruz, porque Ele veio para salvar. Quando você fala, Jesus veio para te libertar, quando a palavra de Deus fala assim, o que ela diz? Ele veio para libertar os cativos. Você não está mentindo, você está falando da verdade. Falar da mentira é difícil, mas falar da verdade é poderoso. Você está falando de Cristo, então abre a tua boca, porque quando tu falar alguma coisa, Deus vai restaurar o teu casamento. É porque Deus tem poder de restaurar. Você não está mentindo. Deus vai te tirar das drogas. Olha, Jesus te ama. Ele tem poder para te tirar das drogas. Deus vai te curar. A Bíblia fala que Ele curava enfermos. Ele ressuscitava mortos. Lázaro estava morto há tantos dias. O que aconteceu? Ele disse, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Lázaro ressuscitou. E o que aconteceu? Lázaro se tornou uma referência de milagre e poder. Porque o que Jesus tem na nossa vida é poder para transformar. Falar da verdade é fácil, porque aqui está a verdade, que é a palavra de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. O eunuco não entendia nada. Mas alguém que se deixou ser usado pela presença de Deus sentou do lado dele e explicou a respeito de Cristo Jesus. Jesus, Ele quer te usar, querido. O que você está esperando? É só você buscar. Mas precisa precisa fazer um curso de teologia. Não precisa. Não precisa. Porque o estudo humano, não estou falando que você não pode fazer, não serve nada para Deus. Não é aquilo que tu estuda que vai te levantar. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. E se encher do Espírito Santo, não se aprende em faculdade. Não vou dar uma aula para ti como é que se enche do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo quem deseja mergulhar nos rios de Deus. Talvez você seja esse eunuco que você está aqui nessa noite. Você tem desejo de Deus. Você tem uma vontade profunda de conhecer essa palavra. Teu coração, ele tem ansiado por Jesus. Conhecê-lo. Poxa, eu quero esse Deus. Será que esse Deus existe? Talvez você seja esse eunuco que está aqui nessa noite. E você está necessitando de Deus. Poxa, eu quero que alguém sente alguém do meu lado, me ensine esse caminho que é vida, que é poderoso. Você só está esperando alguém que te ensine a palavra. Talvez você está aqui e você está perdendo ou perdeu a sensibilidade pela presença de Deus. Você não tem mais coragem de falar de Jesus. Talvez pela circunstância que você está vivendo, longe da presença de Deus. Um dia talvez você foi até uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas hoje você se afastou e já não consegue nem mais sentir, está como aquela lepra que vai perdendo, aquela pessoa vai perdendo a sensibilidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo está vivo e quer entrar na tua vida. Ele quer te fazer o Filipe que foi, sentou do lado do eunuco e disse assim, Jesus veio para salvar. Eu quero chamar esses dois tipos de gente aqui na frente. Quero orar por você. Você que perdeu a sensibilidade, mas você deseja ter a sensibilidade de Filipe. Eu quero ser assim. Eu quero ser esse homem cheio de Deus. Eu quero ser essa mulher cheia de Deus. Corre aqui rapidinho que eu vou orar por você. O Espírito Santo vai te renovar. Vai te encher. Vai fazer você uma pessoa poderosamente usada. Pode vir. Pode vir. Não tenha medo não.